Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta à nossa rotina, depois, obviamente, de termos tido o intervalo do nosso Videira Camp, mas nem só de retiro viverá o homem, mas de toda a EBD de cada domingo. É o dia a dia, né? Então vamos orar e retomar a nossa caminhada no livro de Provérbios, hoje lição número 5, 9 de março. Oremos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado de instrução e que possamos, ó Deus, diante de tanto ensino, responder de maneira obediente, de maneira a apresentar um dia a dia transformado em nossos lares, em nosso trabalho, em todos os lugares que frequentamos. A Tua palavra possa ressoar em nossas mentes e possamos, ó Deus, praticar, ver as oportunidades para colocar em prática aquilo que temos aprendido. Neste caso, ó Deus, temos ouvido da necessidade e da utilidade, da sabedoria de viver de uma maneira como nosso Senhor viveu. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a buscar isso e viver em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como disse, lição número 5. E hoje nós chegamos aí, na nossa agenda, a lição cujo título é Passos para Alcançar a Sabedoria. Nessa feita, nós vamos correr um capítulo inteiro. Nós tínhamos tido as 4 primeiras lições no primeiro capítulo, mas agora nós vamos andar um pouquinho mais rápido, uma vez que o capítulo todo compreende o mesmo argumento, né? A mesma perícope, como nós chamamos na homilética, na pregação. Nós temos visto essa mensagem de Provérbios, ali apagou o que aconteceu, o que sucedeu. Está assim o quê? Mas pode colocar para mim, serve para mim como referência. É? Tá. Não dá para ver. Tá bom. Bem, o plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh, por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Nessa feita, meus irmãos, eu queria destacar essa primeira frase da mensagem de Provérbios, cunhada pelo professor Carlos Oswaldo. O plano moral de Deus. Hoje nós vivemos em dias onde as pessoas inventam a sua própria moral. Então, eu tenho certeza que você, convivendo no mundo, você se depara com isso. Por exemplo, e especialmente no trabalho. Alguns, infelizmente, na família também. As pessoas têm comportamentos e atitudes que você fica coçando a cabeça. Como é que pode? Como é que funciona isso? Quando a gente fica isolado, irmãos, de um convívio mais frequente com o mundo, a gente quase que esquece isso. Por exemplo, quando nós estudamos no seminário, nosso seminário é de tempo integral, foi de tempo integral. E nós ficávamos bastante isolados do contato com o mundo, vamos chamar assim, né? Como é que a gente tinha contato? Quando ia à cidade para ir ao supermercado, ia ao banco resolver um problema, aí lá voltávamos nós para a nossa bolha. Era uma maravilha. O lugar, inclusive, é chamado, de onde está o seminário, de Recanto Tranquilo. Então, é ótimo, né? E tem suas vantagens. Mas eu dei um breve intervalo no meu curso, voltei para a minha cidade e eu estranhei demais da conta. Conviver com descrentes não era tão impactante como era antes. E eu realmente senti uma enorme diferença. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que a gente precisa sentir essa diferença. Quando a gente se acostuma com a forma de falar, agir, pensar, negociar, a forma profissional do mundo, alguma coisa está errada. Talvez a gente tenha sido
cozinhado em banho-maria, como aquela história das rãs no pote de água, né? Gelada, fria, aí coloca no forno, no fogão, e aí vai esquentando aos poucos, ela é cozinhada viva e nem percebe, porque a água foi esquentando aos poucos, ela não se percebeu, né? Então, essa frase, o plano moral de Deus, aponta que sem Deus, preste atenção, não há norte moral. Aliás, este é um dos principais argumentos contra o ateísmo. É por isso, irmãos, que coisas que hoje são comuns, extremamente comuns, como sexo livre, divórcio, e tornando-se cada vez sendo empurrado como algo comum o aborto, se você viaja 200, 300 anos no tempo, era impensável. Houve épocas que o adultério era punido por lei. Já pensou? Eu não estou falando de Israel não, estou falando da sociedade. Então, quando você começa a ver a história da humanidade, você vê um declínio no padrão de moralidade, no padrão de ética, claro, e tudo mais, entendeu? Então, como é que você sabe o que é certo e o que é errado? Então, por que é errado? Eu estou na rua, aí passa uma criança de 8, 9 anos, que a mãe mandou na vendinha para comprar alguma coisa. Por que é errado eu tirar dela e levar para mim essa comida? Quem disse? Não, o senhor está equivocado. A lei diz que isso é roubo, puro e simples. Tá, mas quem disse que a lei está certa? E quem disse que a lei não vai mudar daqui a um tempo? Não, pastor, roubo vai ser sempre roubo. Ah, é? Nos últimos anos, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, furtos abaixo de $500 não eram considerados mais roubo. Se não me engano, não era nem mais contravenção. Que tem um escalonamento verbal de crimes nos Estados Unidos, misdemeanor, e assim vai. Então, uma pequena contravenção até crime realmente. Então, é por isso que você tem vídeos, um monte na internet, de gente entrando com sacola e coloca coisa pequena, pá, dentro da sacola e vai, e o segurança não consegue fazer nada. Aí, me parece, se eu entendi direito o artigo, que os legisladores viram que não estava dando certo e estão querendo derrubar ou já derrubaram essa lei. Mas não é porque eles são mais morais do que antes. É porque as lojas começaram a fechar e transferindo a sua operação para online, para internet. Então fecha a loja física, né, e põe só na internet, porque ninguém vai roubar até $500 na internet, né? Ah, mas isso é ruim? Claro que é. Porque isso afeta um monte de gente que estava indo para a rua, porque não tem mais a loja física. É muito menos, demanda menos gente, operacionalmente falando, uma loja virtual. E assim, meus irmãos, o mundo vai vendo que as suas escolhas geralmente são murro e ponta de faca. E aí, obviamente, eu poderia ficar aqui discorrendo sobre muitas outras coisas. Então, queria só destacar isso, nessa frase que a gente passa todo domingo, já pela 5ª vez, e destacar essa primeira parte aí. Bem, qual é o nosso objetivo com a lição número 5? Saber. O Senhor dá sabedoria, conhecimento e inteligência aos que buscam. Então não é o negócio de deixa eu jogar água em todo mundo, não. O texto vai deixar claro que precisa haver uma intencionalidade, uma volição. Eu quero isso para a minha vida. E também não é, irmãos, né, aquele evangelicalismo, né, de achar que tudo você simplesmente vai vir na frente, o pastor vai orar na sua cabeça e seus problemas acabaram. Não. É uma busca consciente, real, palpável, é conhecimento mesmo, associado, é claro, à capacitação espiritual sobrenatural. O que eu devo sentir? Desejo ardente por sabedoria. A gente vai ver no texto que ele deve ser tão desejável quanto você deseja a coisa mais preciosa na sua vida, que o texto vai usar algo como ilustração, mas podem ser outras coisas no seu caso. E agir
buscar a sabedoria como quem procura uma pedra preciosa. Ou seja, como eu falei, precisa ser algo proativo, algo que realmente eu procure para a minha vida. Então vamos lá, meus irmãos. Antes da nossa introdução, vamos ler o nosso texto. Provérbios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos lá, para a gente acompanhar. Conhece aquele áudio do irmão que falava que a Bíblia diz e nós vai para o céu. Deus abençoe, irmãozinho. Provérbios 2, pronto? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte e a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Muito bem. Nossa introdução começa dizendo, irmãos, o sonho de todo pai é ter filhos sábios. Assim, e já começaram as nossas correções. Assim como o sonho de todo filho é crescer e ser considerado maduro por seus pais. Há bastante tempo atrás, irmãos, eu mostrei um vídeo para minha esposa, que eu fiquei muito admirado. Eu acho realmente um jovem que eu considero muito, né? Especialmente no meio que ele trabalha, se manter tão firme, que é o Caio Coppola. Muitos devem acompanhá-lo e conhecê-lo. E perguntaram ao Caio Coppola qual era o maior medo que ele tinha na vida. Alguém viu essa entrevista? Caio Coppola respondeu o seguinte: desapontar os meus pais. Aí eu fiquei assim, cabra, tá difícil não admirar você, porque que resposta perfeita. A questão, meus irmãos, aqui é que existe uma necessidade de sabedoria de ambos os lados, é claro, para que tal coisa que ele falou não se torne uma infeliz realidade. Nós não estamos falando por desapontar os seus pais, porque você não foi para a carreira que eles queriam. Não, nada disso. Ou porque você não fez exatamente o que eles queriam da sua vida, até porque não é assim que a vida deveria funcionar. A coisa é mais sutil, mais profundo, é quando há um coração obtuso em não ouvir os conselhos paternos e maternos, que inclusive é o contrário do que o nosso texto deseja fazer. Agora deixa eu ilustrar o que a gente vai ver aqui, meus irmãos, antes do mais. Vou precisar de um pai e um filho. Leandro, cadê Leandro? Tá bem? Talvez já saiu. Tá aí. Traz o Vinícius, você vem aqui rapidinho, por favor.
Vocês vão lutar aqui até a morte? Não, estou brincando, não é nada disso, calma. Então, o texto parece... Por favor, aqui. Vem para cá, não, a câmera não pega. O texto parece que está falando só com Vinícius, ok? Então, parece que é o Leandro falando para o Vinícius o tempo todo. Então, eu quero colocar na nossa cabeça uma vez por todas que não é esta a intenção de Provérbios. Provérbios está usando a dinâmica de um pai aconselhando seu filho para tratar o nosso coração da teimosia, da obstinação de não aceitar conselhos. Porque se assim fosse, se a gente fosse levar o texto literalmente a apenas essa dinâmica, as filhas estariam de fora. Não é verdade? Porque claramente o texto diz, meu filho. Tu tá alto, né, cabra? Eu tô vendo aqui. A velhice é isso, meu irmão, a gente vai... Então não é apenas de um pai para um filho. O conselho é de alguém mais vivido, que quebrou mais a cara, não? É verdade, é a vida. Para alguém que acha ainda que tem as respostas. Eu não estou falando do Leandro em particular, nem do Vinícius em particular, mas geralmente da questão da idade. De alguém mais jovem que acha que tem todas as respostas e sabe bem o que vai fazer. Agora, às vezes essa pessoa é o mais velho. É uma mulher, é uma moça. Então não importa se você tem 8 ou 80. Ouça alguém dizendo para você, meu filho, faça isso, faça isso, faça isso, se não isso, se não isso, e se fizer vai ter isso, isso, isso. Não importa a sua idade. Então a gente precisa estabelecer isso, eu já falei de passagem nas outras aulas, irmãos, porque pode haver a tentação no coração de alguns mais velhos, dizer assim, tomara que meu filho esteja prestando atenção, mas você não está. E aí você vai perder que você já recebeu conselhos, mesmo com 30, 40, 50, 60 anos, que até hoje você não ouviu, pode ter sido dos seus pais, inclusive. Pode ter sido do seu líder de grupo de vida, do irmão mais velho na fé, do seu pastor, de uma mensagem, pode ser o que for. O texto permanece que é para mim, é para o Vinícius, é para o Leandro, é para cada um de nós. Fechou? Fechou. Então, por isso, irmãos, quando a gente diz o sonho de todo pai é ter filhos sábios, assim como o sonho de todo filho é crescer e ser considerado maduro por seus pais, nós estamos falando, na verdade, eu vou transliterar, parafrasear, melhor dizendo, desculpa, palavra errada, estou mijado. Parafrasear. O sonho de toda pessoa mais experiente é ter pessoas sob a sua tutela que sejam sábios. Primeira frase, irmãos, estou parafraseando. Assim como o sonho de toda pessoa menos experiente é crescer e ser considerado maduro pelas suas referências, para aqueles que são referências na sua vida. Então, acho difícil que ele assista às minhas aulas, mas quando um dos meus professores esteve aqui, eu pedi a ele uma opinião sincera sobre a nossa igreja, sobre este ministério, sobre o que ele viu aqui, certo? E obviamente eu me preparei, porque tem que ser, irmão, se você quer uma opinião sincera, ela não vai ser só agradável, né? Pode ser que não. Por quê? Porque para mim ele é uma referência, alguém que investiu no mínimo 5 anos, quase 5 anos da nossa vida, na verdade continuou investindo depois. A mensagem que você vai ouvir hoje à noite, ele é a pessoa a quem eu enviei o tema, o que você acha disso aqui? Aí ele respondeu, nice. Bom, irmãos, quem em sã consciência, quando recebe um muito bom de alguém que é referência na sua vida, não fica feliz da vida? Só um tolo. Porque você sabe que ele já fez trilhões de vezes o que você fez milhares de vezes. Você sabe que ele já tentou fazer o que você fez várias vezes, quando você está aqui ainda. O ponto aqui, meus irmãos, é que é bom ter o reconhecimento das nossas referências, quem quer que seja. Seguindo, quando damos um Google, procurando orientações sobre como melhorar o relacionamento entre pais e filhos, encontramos uma avalanche de dicas. Hoje, por exemplo, as páginas escolares investem muito nesse tipo de conteúdo.
No entanto, a abordagem é quase sempre referente ao apoio emocional e psicológico, com foco no comportamento e voltado para a sensação de bem-estar dos filhos. É o que eu diria de filhocêntrico, cuidando sempre para que imposições e regras não se tornem barreiras constrangedoras nessa relação. Ah, maravilha! Que criança não gostaria disso aqui? Muito bom, filhão, muito bom, tá? Seu irmão está sangrando, mas olha, eu entendo que você hoje fez o seu irmão sangrar menos do que ontem. Você está melhorando, filho. Agora bora para o pronto-socorro, porque... Cadê? Porque não pode botar barreiras constrangedoras, né? Chinelada? Não, constrange. Está humilhando a criança. Então as partes nunca vai encontrar. E o pior, irmãos, é que quando você assiste programas antigos, já vem de tempo. Eu estou assistindo uma série da década antes de 2010, né? Antes de 2010. E a menininha, pequenininha, dizendo: não, 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 eu odeio você. O que vamos fazer com a fulana? A minha mãe sabia o que fazer com a fulana. Esquentava o tamborim dela e quero vê-la dizer: eu odeio mais uma vez. Rapaz, mas não, as páginas nunca vão falar isso. Como diz, apoio emocional, apoio psicológico, focado no comportamento. Qual é o problema, irmãos? Pastor, mas ele está se comportando, mas o coração dele não foi alcançado. Ele continua um ser humano rebelde. Ele está fazendo aquilo porque talvez você tenha oferecido uma recompensa, ou para não perder algo que ele tem, ele não teve real transformação. Muito bem, no texto de hoje veremos que pais e filhos precisam de sabedoria bíblica, ou seja, conhecimento de Deus nessa relação, e não apenas ser preservados de constrangimentos relacionais. O filho é encorajado a buscar a sabedoria que está associada às palavras do pai. Essa sabedoria o salvará de vários perigos, pois ele será capaz de discernir e decidir sabiamente. Apesar de o objetivo não ser divertir ou corrigir um comportamento errado, e sim incentivar o filho a buscar a sabedoria, o pai conclui seu discurso conscientizando o filho de que ele colherá frutos do estilo de vida que escolher. Isso é o resumo do capítulo 2 que nós veremos hoje. Irmãos, o que está aqui nesse segundo parágrafo é uma das razões porque as igrejas, os púlpitos e as mensagens são cada vez menos confrontativas. Essa é a razão porque, quando você recebe uma chamada, certo? Pastoral, por exemplo, ou de qualquer um, né? Dependendo do ambiente, você fica de biquinho. Então veja bem, irmãos, eu estou sendo muito sincero aqui. O que é melhor? Alguém que diz: acorda, porque por onde você está indo vai dar ruim? Ou alguém que diz: olha, Deus tem o melhor para a sua vida, olha, não faça isso porque... e põe você no colo. Eu me lembro de uma vez, meus irmãos, que eu estava procedendo de maneira tola, para usar aqui a linguagem de Provérbios, insistindo com algo que, detalhe, era justo, mas insistindo que a pessoa fizesse o que era justo. E o pastor, já contei essa história, vou contar novamente. O pastor Ed Hallock, eu tinha 20 anos de idade, 19 talvez. O pastor Ed Hallock me chamou lá fora, no prédio da igreja, e disse o seguinte para mim: você não é Deus. Desse jeito. Porque queria que a pessoa fizesse o certo, e se não fizesse o certo, não falei assim, mas pode ir embora. Você não é Deus. Uma palavra dura. Porque a questão, meus irmãos, não era o que eu estava defendendo, mas a questão é a insistência. O ambiente era bem mais complexo para falar aqui e não gastar o nosso tempo. Mas o ponto, meus irmãos, é que um sacode é o que a gente precisa de vez em quando. Ou você acha que foi legal para Davi ouvir de alguém que era inferior a ele? É o rei, meu amigo. Tem ninguém acima a não ser Deus, não. Ouvir de alguém que era inferior a ele: tu és o homem. Esse homem que você condenou à morte, porque roubou a ovelhinha única do outro lá, apontando o adultério de Davi. Quando nós, meus irmãos, temos natanofobia,
ou seja, temos resistência a ter Natãs na nossa vida, nós estamos destinando a nossa vida ao desastre. Porque quando a gente estiver perto do abismo, vai cair, porque eu não quero ser avisado, confrontado, nem nada. E aqui, meus irmãos, em outros textos, o provérbio vai ser bem incisivo quanto a isso. O pai vai usar uma expressão em linguagem bem gráficas para alertá-lo do que está acontecendo. Vamos para o nosso primeiro ponto. Aceite os ensinamentos. Verso 1 até o verso 4, na leitura eu dei bem um destaque na mudança do andamento, mas vamos lá. O primeiro passo é aceitar os ensinamentos. O texto diz: se você aceitar, se você guardar, o pai deseja que seu filho faça mais do que simplesmente ouvi-lo. Os verbos que ele usa, aceitar, guardar, pedem ao filho a disposição de aceitar o que o pai tem a dizer. O processo de aprendizagem começa com a assimilação e a absorção dos preceitos do pai. O verso 2 continua encorajando o filho a inclinar o ouvido e estender o coração em direção à sabedoria e ao entendimento. Na nossa versão NVI, dar ouvidos, inclinar. O pai exige do filho mais do que simplesmente ouvir. A expressão inclinar o coração tem o sentido de desejar e escolher algo, não apenas prestar atenção. Então vamos lá, meus irmãos, você está numa situação, você procura a ajuda de alguém, ou alguém lhe procura para ajudar, porque está vendo que você está perto do abismo, certo? Aí você ouve aquilo, mas enquanto você está ouvindo o áudio da pessoa, porque se for no WhatsApp, ou lendo o seu texto, ou pessoalmente ouvindo a pessoa, você já está formulando as suas desculpas, as suas explicações, de por que a pessoa não entendeu a sua situação, por que não é bem assim. E se você não está querendo reconhecer, eu vou puxar a fila, meus irmãos. Eu já fiz isso. Alguém com a melhor das intenções, eu decidi conversar com você. Vamos conversar aqui. E ele falava e eu já estava fazendo a minha defesa. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, letra A, letra B, letra C. Estava tudo preparado, porque não é que ele não tinha razão. No fundo a gente sabe. É porque eu não quero mudar o meu comportamento. Então eu preciso de uma justificativa do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu preciso explicar a minha filosofia de tomada de decisões. Por que é assim? E não importa se a pessoa está falando de coração, o melhor que ela deveria falar, dando um ótimo conselho, até bíblico. Eu não quero. E é por isso que o pai, a figura de referência aqui, ele está dizendo, não ouve só não. Em outras palavras, irmãos, não deixa entrar por aqui, sair por aqui. Leva a sério. Considera, pondera. E às vezes, meus irmãos, quando nós somos trazidos com essas informações, é muita coisa. Você está passando uma situação e alguém vem com uma realidade completamente oposta, certo? Você está com uma situação de amargura, de raiva, de ódio, que você quer esganar a pessoa só um pouquinho. E aí a pessoa vem com coisas como perdão, graça. Que mundo que essa criatura vive? Se eu não fazer assim, se eu não disser assim, olha só, eu lhe ouvi, mas eu estou tão agora que a vontade é torcer o pescoço da pessoa. Me dá um tempinho. Justo, isso é bom. Dá um tempinho para processar isso aqui. Mas isso é melhor, meus irmãos, do que eu prontamente rechaçar o que está me sendo dito, com as desculpas que eu já tenho usado para aquele comportamento que venhamos e convenhamos. Nada disso aqui é muito santo, é pecaminoso. Então, se no momento está difícil de aceitar a verdade, preciso parar, orar, por aquela situação e para aquela pessoa envolvida e buscar mudar. Essa é uma atitude de alguém que está disposto a inclinar o seu coração e não apenas ouvir por ouvir. E acredite, meus irmãos, nós vamos ouvir conselhos que nós não queremos. Nós vamos ouvir palavras que nós não queremos. Irmãos, já vieram comigo e falaram, pastor, isso. E eu preciso ponderar, eu preciso levar em consideração. Talvez, inclusive, ter essa segunda reunião, onde eu posso transmitir à pessoa, olha, eu pensei no que você falou,
neste ponto, naquele. Eu quero lhe agradecer, realmente eu não tinha visto dessa forma. Mas, desse aqui, existe algo que você não sabe, aconteceu isso é por isso que não dá para... Entendeu? A gente, meus irmãos, confabula, conversa com Deus, é claro, primeiro, mas com aquela pessoa que está tentando trazer o insight sobre a nossa vida. Deixa eu acrescentar algo que não está aqui, porque aqui é um pai amoroso falando. Nem sempre essas pessoas vão falar, já falamos isso na semana passada, retrasada, recentemente, nem sempre essa pessoa vai falar com a melhor das delicadezas, ou a melhor das diplomacias, não? Ela pode ser uma pessoa com um temperamento que você já quer usar, inclusive, como desculpa para não ouvir. É a velha ilustração do médico. Só vai parar de fumar, está com efizema, né? Ela está no terceiro cigarro na sua frente dizendo que você tem que parar de fumar. Mudou alguma coisa do seu efizema? Não, ele continua lá. E você precisa parar de fumar. Eu não vou parar de fumar e eu não vou aceitar esse diagnóstico porque o médico é fumante. E daí? O que literalmente tem a ver uma coisa com a outra? Esse, meus irmãos, é um dos argumentos mais furados que eu posso usar. Eu não vou aceitar a confrontação da minha esposa, ou do meu esposo, ou do fulano, do Beltrano, porque em 1991, ele fez pior. De novo. E daí? Você e eu vamos continuar no nosso erro, usando o temperamento, a personalidade, o histórico, o que quer que seja, da pessoa como desculpa. Isso é um verdadeiro tiro no pé. Seguindo, somente o desejo e apelo do pai, porém, não são suficientes. Cadê o meu slide? O filho deve buscar ativamente a sabedoria. Então o pai está dando conselho, mas ele diz, isso é só o começo. Segue em frente. O versículo 3 exorta o filho a usar a voz para clamar a sabedoria e gritar por entendimento. Assim como o versículo seguinte o encoraja a agir de maneira fervorosa e urgente. O filho deve buscar e procurar, não de qualquer jeito, mas de uma maneira específica, a semelhança da busca pela prata ou por um tesouro escondido. Então é aí que eu mencionei que ele iria usar coisas que a pessoa valoriza para dizer, tal qual você valoriza essas coisas, busque também, procure também a sabedoria na sua vida. Irmãos, nós, como a gente sabe nessa frase antiga, a gente não nasce sabendo. E é uma tremenda tolice de um aprendiz, eu vou começar a usar a palavra aprendiz em vez de filho, para a gente lembrar, né? E todos nós somos aprendizes. Um aprendiz ignorar que tem alguém que sabe mais do que ele. Isso é uma tremenda tolice. Ele pode até mesmo ser uma pessoa muito inteligente, né? Até aquelas pessoas que têm uma memória privilegiada e um cabedal de conhecimento absurdo, mas acredite, meu amado, sempre tem alguém mais sábio que você, mais inteligente do que você, sempre tem alguém mais melhor do que você em qualquer coisa. Eu não errei o português não, é uma ênfase mesmo para você entender que a gente não é a referência de absolutamente nada. Essa pessoa pode inclusive estar morta, né? Tem um monte de gente morta que a gente recorre nos livros, mas tem alguém. Eu fico impressionado, irmãos, com toda a mensagem que eu vou pregar. Eu tenho um processo, né? Que eu não vou falar para não atrapalhar a cabeça do pessoal que está fazendo pregar a palavra, deixa para lá. Eu tenho um processo. Então, nesse processo, irmãos, uma das coisas é eu não fico consultando comentários, etc. Tal, antes de eu mesmo formar as minhas ideias e fizer o meu texto, certo? O meu comentário, digamos assim. Então, fiz o meu comentário, legal. Agora, deixa eu ver aqui o que Spurgeon falou sobre isso. Eu realmente não pensei nisso. Essa é a vantagem, você importar sabedoria. Você começa a ver, meus irmãos, às vezes que você foi raso naquilo que você falou, e tem uma maneira melhor de explicar aquele conceito, no caso da minha ilustração, daquele texto, daquele princípio bíblico, né? E você foi superado, foi por Spurgeon, né? Mas tudo bem, então você, né? Aí você percebe que, às vezes você percebe que alguém que é referência para você, foi em uma direção completamente diferente. Isso não significa que você está necessariamente errado, significa que você tem que ponderar mais e decidir entre o que você entendeu e o que o outro entendeu
Eu sei que eu estou falando sobre pregação, mas isso vale para muita coisa na vida. O conceito das nossas referências não são sempre o melhor. Por isso que o pai diz, eu estou dando para você o capital inicial. Não é o nome da banda, irmãos, é literalmente o capital inicial, tá? Os mais novos nem sabem o que eu estou falando. Então não é, eu estou dando para você o começo. Mas aí o nosso texto continua, tem que desenvolver a partir daí, é o versículo 3 e diante. Você precisa crescer nessa sabedoria que inicialmente eu tenho passado para ti. Bem, segundo parágrafo, isso aponta para o valor da sabedoria e para o esforço que o filho precisa fazer para encontrá-la, ênfase em esforço. Então o filho alcançará a sabedoria se for diligente. Não é um processo em que se pode ser acanhado, ou passivo, ou omisso, ou ficar sentado em cima da mão esperando acontecer. O filho deve absorver as palavras do pai. Verso 1, tomar a iniciativa de chamar, clamar pela sabedoria. Verso 3, e agir com determinação. Verso 4. Amados, nós estamos numa época de muita informação, mas informação e entendimento não são a mesma coisa. Entenda o que eu quero dizer. O pessoal do microfone, depois entrega ali para o Tiago. Informação e sabedoria e entendimento não são a mesma coisa. A gente sabe muito hoje, é muita coisa que vem o tempo todo, né? A minha esposa estava me mostrando uma notícia triste que aconteceu ontem na nossa cidade, um acidente, e aí eu falei, já sei, porque chegou para mim também, aí chega para todo mundo e tal. É por isso que eu coloquei e perdi a placa do meu carro na internet, porque para ver se alguém tem conhecimento, informação, melhor dizendo, do que aconteceu com ela e viu em algum lugar e preferiu ser um bom samaritano em vez de pegar a placa e jogar no lixo ou colocar para decorar a sua casa, né, sei lá. Então, eu quero, agora, isso não tem nada a ver com sabedoria, é informação, é até demais. Eu confesso, irmãos, que eu tinha uma época da minha vida que eu acordava muito cedo, eu já abria a página de notícias, na verdade, era a página inicial do meu navegador, abria na página lá, nem lembro o que eu via na época, era da MSN, era do Hotmail, não lembro, aí eu olhava o que tinha acontecido e tal, e raramente aquilo me fazia muito bem. Essa era dificuldades, catástrofe, problema. Eu falei, rapaz, eu estou fazendo, iniciar meu dia desse jeito, melhor devocional. Melhor as boas novas do que essas notícias ruins aqui. É muita informação. Mas aqui, meus irmãos, o pai está dizendo outra coisa. Sabedoria é como eu vou lidar com as informações da vida e sobre a minha vida que estão rolando agora. Como eu vou lidar com isso? Será que as decisões que eu estou tomando são sábias? E se eu tomei decisões que não são sábias, como é que eu conserto da próxima vez? Obviamente, irmãos, isso começa com as Escrituras, mas nós também temos outros recursos. Irmãos mais sábios que a gente, mais experientes que a gente, pode ser referência para conselho. Na minha caminhada, meus irmãos, ministerial, mais uma vez eu estou vendo uma catástrofe acontecendo porque a pessoa não pediu conselho. Há vários anos atrás, para usar uma ilustração mais antiga, o casal entrou em crise. E aí eu fui verificar com eles o histórico dessa crise. A crise já era pré-videira. E eles já estavam conosco há 3, 4 anos. Pré-videira. Já chegaram em crise. Mas, encontrava ali na entrada da IBD ou do culto, e aí, meu irmão, tudo bem? Como está? O que eles falavam, irmãos? Tudo bem. Irmãos, eu entrei em contato com a AliExpress essa semana, vendo se a peça da minha bola de cristal finalmente está disponível. Não está. Esse que dá de comprar coisa da China. Não tem peça. Não tem garantia. Mas a gente continua querendo que as pessoas adivinhem, particularmente o pastor, que as coisas não estão bem na minha vida. Ele deveria ter vindo aqui me ajudar. Como? Sério que dá para botar uma câmera na casa de cada irmão para a gente, de repente, né? Fazer o Big Brother Videira. Então, meu amado, se as coisas estão ruins, tá?
Como é que as coisas estão ruins, pastor? Se você está namorando e seu namoro está descarrilhando para a área sexual e você não procura ajuda, a culpa é sua. Não é da sua liderança, não é da sua igreja, não é dos seus pais, não. A culpa é sua, porque não pede ajuda. Seu casamento está descarrilhando porque vocês não conversam mais, a intimidade foi para o beleléu, porque vocês não estão se entendendo mais e você não procura ajuda. Adivinha de quem é a culpa? Sua, não é de outros. Viver em uma comunidade como se eu estivesse andando pela vida cristã sozinho é minha escolha, de mais ninguém. E isso é falta de sabedoria, porque eu não estou buscando sabedoria. Não está sendo suficiente aqui? Deixa eu conectar aqui com o Petrônio, deixa eu conectar aqui com o Bruno, deixa eu conectar aqui com o James, com quem que seja, e importar o que está faltando aqui. Não estou conseguindo resolver esse quebra-cabeça. E eu posso, inclusive, me surpreender em compartilhar isso com o irmão querido, irmão próximo, irmão maduro na fé, ele dizer assim: passei pela mesma coisa 5 anos atrás. Comecei a sair desse labirinto. E, obviamente, meus irmãos, há outros recursos que a gente precisa recorrer. Antes de passar para o ponto 2, Tiago, diga aí. Som, é isso. Bom dia. Eu só queria, até o senhor entrou nesse tema, né, sobre quando a gente não quer pedir, né, conselho. Eu acredito que talvez os nossos compartilhar, o grupo de vida, né, também acabam sendo um reflexo disso. Quando ele se torna muito superficial, parece que a gente está falando só mesmo aquilo, o básico, para poder compartilhar, mas não quer entrar muito para que outras pessoas não metam a colher onde não é chamado. E um outro ponto, eu acho que também os homens talvez tenham um pouco mais de dificuldade de falar de coisas mais profundas, às vezes, porque não querem pedir ajuda, não pedem conselho. Okay. Isso é uma percepção minha, né? Não, você não está percebendo errado, não. Quando nós começamos a entender, irmãos, como é que funciona o grupo pequeno, que obviamente cada lugar chama de um nome, né? Ou chama de célula, grupo pequeno, grupo de comunhão. Tem igrejas que formaram uma sigla CEL, comunhão, evangelismo e sei lá o que era o de união. Tudo bem. Eu sou fãzoca de grupo pequeno, nosso grupo de vida. Nós temos desde o começo e não vejo nenhum fator negativo que poderia dizer, bora terminar isso, porque não vejo nada. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse compartilhar que o Tiago diz, depende com quem você está, certo? Então, há determinadas coisas que eu concordo, você não pode compartilhar no grupo de vida, porque são coisas pessoais. Nós estávamos em um encontro de casais uma vez, eu não vou falar o que a pessoa falou, mas encontro de casais, irmãos, todos adultos, todos casados, beleza, até aí tudo bem. Mas aí a irmãzinha levanta a mão e diz: pastor, e quando o meu marido, aí ela fala uma coisa, o camarada queria virar um avestruz e enterrar a cabeça, assim, completamente da intimidade deles, que num grupo de 50 pessoas, estranhos, eu só o conhecia de passagem, estranhos. Aí eu estava ouvindo, né? Estava bem atrás da gente, eu virei, fiz cara de paisagem, torcendo para aquele momento passar. Então, é claro, no grupo de vida, você não vai compartilhar coisas de foro íntimo. Claro. Você tem pessoas, às vezes tem visitante, mas, aliás, igreja, se você tem visitantes incrédulos em uma reunião da igreja, você precisa, obviamente, filtrar o que você compartilha, porque escandaliza. Eles não têm nada, não tem Cristo, não tem Espírito Santo para entender o que você está falando, ok? Bem, mas ainda assim, eu entendo o que o Tiago está falando, porque entre você ser explícito demais, né, e passar do ponto, e você ficar aqui só no rasinho, no superficial, e outra coisa, meus irmãos, você levantou a bola, meu amigo, eu vou cortá-la umas 10 vezes. Compartilhar não é você repetir o que o devocional disse ou o que eu disse na mensagem. Compartilhar não é
você ficar dando aula, né, acrescentando ao texto do devocional ou a mensagem. Com certeza são incompletos, você poderia acrescentar. Compartilhar, meus irmãos, por isso que eu já disse, no meu devocional sempre começa de duas formas: Senhor, vírgula, é o que eu disse para Deus, que o texto me trouxe de convicção, de necessidade de mudança, ou às vezes não, às vezes o texto é para agradecer alguma coisa. Por exemplo, o texto fala sobre salvação, e ele diz, você tem agradecido ao Senhor, ou tem se mostrado grato na sua vida, né, pela salvação em Cristo Jesus? Então é um texto onde eu vou, Senhor, eu já disse 1 milhão de vezes, vou dizer 1,5 milhão, muito obrigado, porque se o Senhor não me tivesse escolhido, eu não lhe teria escolhido. E ali, meus irmãos, eu debulho todo tipo de declaração de amor ao meu Deus. Eu posso compartilhar isso. Compartilhar, meus irmãos, não é sempre pecado, mas é uma percepção sobre o texto na minha vida. Eu estou dizendo isso porque no meu grupo e em outros grupos que eu já visitei e líderes já compartilharam, que às vezes o compartilhar é esse raso onde a pessoa começa a mostrar o seu conhecimento bíblico. Aí esse texto me lembra muito bem o que aconteceu lá em Esdras. Aí eu lembrei também o que aconteceu lá em Judas, e o cara passeia na Bíblia toda, mas não fala lé com cré da sua vida, de si. Que esse é o objetivo. Lembrando que, como eu comecei, dentro de uma cerca de proteção daquilo que é possível eu compartilhar, né? Mas é uma boa colocação, irmãos. Realmente não se pode ter uma abordagem superficial diante das verdades das Escrituras. Vamos dar uma paradinha, meus irmãos, e vamos continuar o número 2 depois do nosso intervalo, ok? 5 minutinhos, 56, 10 e 1, a gente volta. Irmãos, dando sequência aqui, número 2, vamos lá, só esperar o slide ali, papum, lá está. Você alcançará a verdadeira piedade, agora chegando ao versículo número 5. O resultado prometido seria buscar intencionalmente a sabedoria. O resultado prometido é a compreensão do temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Diz o texto, você entenderá e achará conhecimento de Deus. Antes de o filho ser encorajado a ter uma vida ética, o que será amplamente desenvolvido na segunda parte do livro de Provérbios, né? Ele precisará compreender o temor do Senhor e conhecer a Deus. Ou seja, primeiro vem a teologia, ou o conhecimento de Deus, e depois a ética. Primeiro a doutrina, depois a prática. Não é à toa que vemos a mesma lógica em outro escritor judeu, o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, querer mudança de comportamento sem entendimento leva à frustração, porque a pessoa não entende o porquê tem que fazer o que tem que fazer. Essa é a razão, como eu falei, da fundamentação bíblica, teológica, doutrinária, que uma igreja precisa ter. Caso contrário, é só comportamento. Caso contrário, é só uma série de regras. Esse é o problema do legalismo. Esse é o problema de quando alguém chega em uma igreja e diz assim, como é que vocês fazem aqui? Ele quer saber se você, por acaso eu estou hoje, mas não tem nada a ver, porque a gente passou, né, o dilúvio 2, a revolta esses dias aí, mão comprida, né, saia longa para as mulheres, né, e tal, a irmã cortou o cabelo, está em pecado, então, né, tá com maquiagem, é horrível, porque está, né, quase uma Jezabel, porque, enfim, isso é legalismo, isso é um monte de regrinhas que a pessoa coloca para atrelar a isso santidade. Ela não consegue colocar uma sustentação bíblica para aquilo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não existem padrões. Os padrões observam princípios morais e éticos, e não regrinhas. Se você pegar uma pessoa menos informada sobre o que acontece no mundo e mostrar a foto, né, um crente desses tradicionalistas ou legalistas, e mostrar uma foto de um escocês clássico, ele vai dizer, é um travesti? Por quê, irmãos? Porque está de kilt, saia. Olha só, um homem de saia, que coisa absurda. Porque ele não entende cultura, ele não entende princípio, né? Ou ele não entende que a cultura daquele lugar é diferente.
Em muitos outros lugares, na verdade, homens usam roupões, né, que são como longos vestidos e assim por diante. Cultura envolve nisso, mas sem entendimento não vai ter como saber. É necessário que a ética seja sustentada nessa base. Então vamos lá, como é que você alcança a sabedoria? Letra A, porque o Senhor dá a sabedoria. Verso 6, a justificativa para se buscar a sabedoria é apresentada. A sabedoria começa com o temor do Senhor, 1:9 e 9:10. E todos aqueles que a encontram o Senhor. Isso reforça o aspecto relacional, de relacionamento, né, da sabedoria desenvolvida no livro de Provérbios. O pai deseja que o filho tenha uma vida exemplar, porém ele sabe que isso só acontecerá se ele ouvir ao Senhor. É aqui, meus irmãos, de verdade, aí a gente pode dar uma pausazinha para falar sobre criação de filhos, né? Isso vale para os que são e os que serão pais e mães, porque você tem um filho hiper comportado e que faz tudo certinho, né? Tá todo tempo cheirosinho, não é aquele menino que fica com o negócio de suor aqui, sabe aquelas argolinhas, esse sebinho aqui, né? Ele está sempre penteadinho, está sempre lindo e formoso. Não significa necessariamente que ele seja um bom menino aos olhos de Provérbios, né? Também não significa que seu filho, né, aquele que volta para casa pingando suor, e se diz para ele, chegar em casa vai direto para o banho, aí ele diz, por que eu nem suí? História verdadeira, não vou dizer de qual família. Aí, você necessariamente achar que essa criança é uma criança ruim? Não. Às vezes apenas, e não venha com história de diagnóstico, não, ele é assim, porque ele é traquina mesmo, ele é agitado, ele é menino, certo? Ele está sendo criança, então ele pula para todo quanto é lado e assim por diante. Mas, fechando parênteses, a gente precisa entender, meus irmãos, que a sabedoria, para a gente saber se uma pessoa é ou não, a gente tem que ouvi-la e ver como ela se comporta diante de algumas situações na vida. Muito mais do que faz tudo certinho ou não faz tudo certinho. Esse é o problema. E aí, nossos filhos precisam a gente acompanhar e ver se eles estão evoluindo, crescendo, para usar as palavras do Evangelho, na graça e no conhecimento do Senhor, né? E a gente começa a perceber uma maturação, uma maturidade, de acordo com a idade, é claro, né? Ninguém quer uma criança de 8 anos completando quase 40, não é isso, a gente quer que ele seja sábio para a sua idade, mas a gente vê que ele apresenta traços que Provérbios depois vai ilustrar. Por exemplo, o justo vê o mal e se esconde. Então você vê que é uma criança que não é inconsequente, ele evita aquilo que ele sabe que vai ser o mal em qualquer um de seus aspectos, vai desagradar seus pais, vai desonrar os seus pais e vai levá-lo para algum caminho. Você começa a perceber. Agora, quando você vê uma criança que insiste no erro, que insiste com as más companhias, que insiste, você percebe que ele não está tendo esse relacionamento com o Senhor e importando a sabedoria como deveria. A sabedoria, meus irmãos, tem uma utilidade que é a nossa letra B, versículo 7 e 8. A sabedoria é escudo para os íntegros, proteção. Os benefícios de se obter a sabedoria: Deus promete proteger os que recebem a sabedoria, os quais são descritos como íntegros ou retos, e inocentes, os que andam com integridade. A NVI usa justo, usa quem anda com integridade, ela usa fiéis, tudo sinônimos das palavras hebraicas. Tal proteção virá por meio da capacidade, presta atenção, irmãos, na capacidade do sábio de discernir entre as várias possibilidades. Qual é a opção mais sábia? Isso não implica dizer que o sábio não sofrerá, e eu acrescento, que nunca errará. Não, mas que ele não sofrerá as consequências de ações impensadas, pois a sabedoria guardará as veredas da justiça e o conservará no caminho correto. Eu estou lembrando aqui, meus irmãos, agora eu confesso que eu não lembro se foi Asa ou Josafá, mas infelizmente, ele resolveu fazer uma parceria com o rei de Israel. Asa e Josafá, pai e filho, eram reis de Judá, o reino do sul, né? O reino bom. E no reino de Israel, o reino do norte, onde nenhum rei prestou, tinha esse rei, e ele resolve ir à guerra e fazer uma aliança ali, que Deus não se agradava. Apesar de ser, tecnicamente, o povo de Deus ao norte, era um povo de Deus rebelde, desviado de Deus, e o rei não prestava, né? Então, não era algo bom. Então você percebe, meus irmãos, aí, um bom rei
que teve um reinado muito bom, mas que em um momento resolveu errar com as suas escolhas, e ele perde o quê? A proteção sobre a sua vida, até certo ponto. A proteção permaneceu pelo fato dele ter ido à batalha e não ter morrido. É como se Deus tivesse dito, né? Preste atenção, agora você passou muito perto do abismo, mas eu vou lhe proteger ainda. Agora, irmãos, é claro, como Deus vai realizar isso na minha e na sua vida, vai variar. Mas a gente começa a pensar, talvez você já esteja fazendo um filminho na sua cabeça, como eu fiz estudando esse texto, um filminho na sua cabeça, percebendo, olha, talvez eu não precisava ter sofrido aquilo, talvez eu não precisava ter passado por aquilo, se a minha escolha tivesse sido mais sábia. Os princípios da palavra de Deus funcionariam como esse escudo, essa proteção na minha vida. E amados, isso é todo santo dia. É cada vez que a gente abre a nossa boca, é cada vez que a gente começa qualquer, capítulozinho do nosso dia, numa realidade nova. Ser sábio é cansativo, é estar com a nossa guarda sempre levantada, sempre buscando discernimento. Ser tolo, meus irmãos, é soltar o freio de mão na ladeira. É fácil, é fazer o que convém, fazer o que é mais fácil, fazer o que não vai me atrapalhar a princípio, mas daí depois vem as consequências, porque eu abri mão do escudo da proteção que Deus coloca sobre a minha vida. Número 3, irmãos, seguindo adiante, vamos agora do versículo 9 até o 19. 3, você saberá o que é certo. A sabedoria desenvolverá no filho, ou seja, no aprendiz, uma consciência madura que o fará capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Ele será capaz de entender a justiça, o juízo e a equidade, verso 9, na NVI, o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Meus irmãos, quem não quer isso? Quem quer ficar fazendo más escolhas ruins na vida? Quem não gostaria de acertar sempre? Claro, é virtualmente possível, a nossa própria natureza nos impede disso, nossa própria natureza pecaminosa nos atrapalha, mas o que o Provérbios, neste mundo onde a aliança está sendo obedecida, onde a aliança está perfeita, está tudo funcionando, ele diz, é isso que você pode experimentar. Agora veja bem, meus irmãos, até aproveitando, vamos colocar que esse cenário seja de fato ideal, ele está bem aqui, eu não tenho como realmente alcançá-lo, porque ele é para lá de perfeito, florido, bonito e cheiroso, está ótimo. Mas eu não gostaria de estar o mais perto possível daqui, porque eu quero dizer o seguinte, já que esse ideal é tão idealista, tão utópico, tão perfeito, tão santo, tudo mais, e está aqui, isso não significa que eu devo me acomodar, ninguém consegue mesmo, parece o burrinho lá do Ursinho Pooh, para que eu vou tentar, Aí eu vou cada vez me contentando com uma vida medíocre. O que é medíocre, meus irmãos? Tem uma palavra meio ofensiva, que alguns falam, você é um medíocre. Não, o que de fato, literalmente é medíocre? Mediano, médio. Aqui está, não influi nem contribui, não cheira nem fede, está aqui. Aquela pessoa que não está vivendo de fato o potencial de Deus na sua vida, achando que essa é uma frasinha coach, viva o teu melhor, o teu potencial. Não, irmão, Deus tem planos, projetos, e tem lhe dado dons e talentos. Deus nunca vai julgar se você fez o que o outro deveria, o padrão do outro. Deus quer saber do que Ele colocou nas suas mãos. Lembra? 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. Medidas diferentes, pessoas diferentes. A cobrança nunca foi se você fez igual ao outro. Não, a cobrança foi se você fez. Se você cuidou do que foi colocado sob a sua mão. Certo? Então, eu preciso questionar se eu de fato estou vivendo uma vida que, ok, o 10 é Jesus, e aí não adianta, meu amado, nunca vai chegar lá. Porém, e se pela graça de Deus você puder ser um admirável e para a glória de Deus 9,5?
Para mim está bom demais. Se Jesus é o 10, posicionalmente eu estou lá junto com ele, só posicionalmente, mas circunstancialmente, eu meto os pés pelas mãos e aí eu vou sendo, recebendo deméritos, né? Perdendo pontos aí, ótimo, não tem problema, mas eu vou buscar essa sabedoria e saber o que é certo e errado. Letra A, né, ainda nesse ponto 3, por você terá recebido sabedoria, diz o verso 10. O Pai apresenta mais uma razão, como no verso 6, para justificar essa capacidade moral. A sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Dá mais um clique aí que eu esqueci de separar eu separei a frase erradamente. A sabedoria se tornará parte do caráter do filho, pois ela entrará em seu coração e ele terá prazer, olha aí, irmãos, o relacional, em conhecer mais do Senhor. Esse deleitar-se em Deus é uma bênção dada somente aos que encontram a sabedoria. O natural é deleitar-se em fazer o mal, completa o verso 14. Então, meus irmãos, aqui eu creio que a gente vai estar todos no mesmo barco. Eu creio que isso tem muito a ver com o nosso tempo com o Senhor. Eu sugeri para minha esposa o livro, eu não tenho a mínima ideia, eu gostei do título. Eu falei, dá uma lida, de repente é conteúdo, a gente aproveita alguma coisa. Mais ou menos o título é Como Viver com Maria no Mundo de Marta. Mais ou menos assim, né, mano? De novo, não tem a mínima ideia se é bom, se não é. Dá uma olhada, de repente o conteúdo sai um negócio legal aí para a gente aproveitar. Porque o título eu achei bem intrigante. Porque isso é uma coisa, meus irmãos, que a gente pode aplicar muito à nossa vida. Eu vou lhe mostrar com outra ilustração. Existe esse vídeo que o pessoal fez, em que o camarada marca com Jesus o encontro numa cafeteria, né, uma coffee house. Ele chega lá atrasado, e aí já está o início do que está sendo ensinado no vídeo. Jesus está lá esperando por ele, já pediu um café, bolinho e tal. Aí ele chega atrasado, certo? Vai para o encontro com roupa de trabalho, terno e gravata, assim, típico, né, do setor de negócios dos Estados Unidos, terno e gravata, pasta 007, né, aquela briefcase lá e tal. Aí diz, Jesus, desculpe, mas hoje foi uma loucura, estou atrasado. Aí ele chega, já coloca a pasta assim, e o Senhor, como foi o seu dia? Relacionamento, ele quer saber. Jesus já sabe, mas eu sei, é só um vídeo, tá? Ele quer saber como foi o seu dia. Então, foi tudo muito bom, mas eu já estou tudo organizado aqui, em 3 vias, se eu puder assinar aqui, estou precisando aqui com urgência e tal. E aí Jesus começa a continuar falando, só um minutinho, aí ele atende o telefone, o vídeo é um pouco antigo, era um startup desse tamanho, aquele que parece ter um rádio amador e tal. Ele não tem tempo para ouvir, ele não tem tempo para comunhão, ele não tem tempo para sabedoria. Eu acho, meus irmãos, que a gente está... Eu estou pecando nisso, quem mais? Tempo com o Senhor. Não é tempo para orar por alguém, por algo. Não é a mesma coisa. Não é 10 minutos rápido de devocional, né, e ticar, não. Tempo. Mas, pastor, o senhor falou que semana passada o senhor leu um livro de 800 páginas de teologia. Não conta. Ler a respeito de Deus não é a mesma coisa que ler com Deus, para poder receber essa sabedoria. E aí a nossa vida começa a ver essa tendência da última frase, para o mal. Letra B. Resultado, e a sabedoria o guardará. De novo, a proteção que a gente já viu, pensamento sempre repetitivo, irmãos, do pensamento judaico, 11 a 15. O Pai passa a focar novamente os benefícios práticos da sabedoria, discernimento e entendimento. Essas virtudes são essenciais para que o jovem seja protegido. Ele precisará pensar e avaliar as consequências dos seus atos. Discernimento é um pensamento privado, não revelado. Tem a ideia de pensar por si mesmo e seguir o seu próprio conselho. Ou seja, quando o jovem for tentado, ele terá a capacidade de avaliar a situação sem ser levado a pensar da mesma forma, resistindo à tentação. A proteção prometida não é uma proteção de poupar o jovem de tais situações, mas preservá-lo diante do perigo. Bem, meus irmãos, é muito difícil para nós
tomarmos sempre, sempre, sempre as melhores e mais corretas decisões. Mas o que a palavra de Deus nos promete nesse texto é que quando a sabedoria é nossa companheira, quando ela está ao nosso lado o tempo todo, quando nós estamos sendo acompanhados, estamos ouvindo, certo? A sua voz através da palavra, do Espírito Santo, de irmãos queridos, a probabilidade de eu cair em armadilhas, de eu cair em situações é menor. Quando eu começo a praticar princípios bíblicos, por exemplo, o fruto do Espírito, quando eu começo a praticar princípios bíblicos como paciência, como cautela, e aí vai, eu saio, meus irmãos, desse modus operandi humanis, né, esse modo operandi do homem, esse modo de agir do homem normal, sempre no corre-corre, sempre fazendo as coisas precipitadamente, sempre tendo que decidir as coisas para ontem, né, parece um hamster numa rodinha o tempo todo, mas não, eu paro e pergunto ao Senhor. Se você lembra bem, Davi passava por situações de extrema urgência e extrema pressão. Os fulanos de tal, não importa qual povo era, estão na nossa fronteira fazendo isso. Bora. Estão esperando o quê? Davi não fazia isso. Davi parava, fazia um sacrifício e consultava o Senhor. Interessante mesmo, se você ler o início do reinado de Davi, vez após vez, Davi fazia isso e Deus respondia: pode ir, vai em frente, sinal verde. Não era para ele se acostumar? Deus deu ok todas as vezes, outras vezes, bora economizar aí esse tempinho, bora logo para cima. Então, essa forma, irmãos, de enxergar a vida, que eu não posso cair em cima das coisas sem o Senhor autorizar, é sabedoria, é entendimento. Eu concordo. A vantagemzinha de Davi, que quer que fosse por uma voz audível, através do profeta, não sei, ele tinha uma ordem clara: vá contra os moabitas, vá contra os filisteus, assim por diante. Mas Deus nos mostra, a gente só precisa ter paciência, porque se ele não falou ainda, eu não agi ainda. E aí a nossa dificuldade enorme, irmãos, de ser guardado pela sabedoria, quando nós somos precipitados e damos passos antes de ter a autorização. Os versículos 12 a 19 descrevem as pessoas das quais a sabedoria de Deus e suas qualidades associadas protegerá o filho, o homem ímpio e a mulher estranha. Lembre-se de que o ponto central aqui é incentivar o filho a buscar a sabedoria e não necessariamente repreender o filho. Então nós vamos ver essas duas personalidades vilanescas, mas eu quero salientar, meus irmãos, que você pode trocar o sexo aqui tranquilamente. Você pode ter a mulher ímpia e você pode ter também o homem estranho, no caso aqui dessa mulher sedutora. Isso vale para os dois lados. Obviamente, ambos os sexos, homens e mulheres, precisam cuidar com qualquer pessoa de qualquer sexo, idade, raça ou cor, nessa circunstância. O que Provérbios está fazendo é o que mais provavelmente acontece. Homens maquinam para produzir o mal e mulheres seduzem para produzir o mal, certo? Então não está sendo sexista aqui o nosso texto, de maneira alguma. É que geralmente nós vamos ver cada um em um aspecto desse. Então vamos lá. O homem ímpio, 12 a 15. O pai faz uma breve descrição das principais características do homem ímpio e do seu estilo de vida, e ele chama isso de caminho ou vereda. Ele diz coisas perversas, verso 12. Ele abandona o caminho correto, anda pelos caminhos errados, verso 13. E se deleita em praticar o mal, verso 14. O jovem se manterá protegido ao se afastar de tal companhia. Talvez você esteja pensando em um cara bandidão mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Não tenho andado com o pessoal da boca de fumo, então está tudo bem. Não estou andando com assassino de aluguel, então está tudo ótimo. As coisas não são tão radicais aqui. Quaisquer pessoas, irmãos, em quaisquer nível, grau, aspecto, que dizem coisas perversas. Irmãos, o que é coisa perversa? O que não é santo, o que não agrada a Deus.
E aí nós refletimos o que está lá no Salmo 1. Feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Na roda dos escarnecedores ele passa longe. Aí nós temos um desafio, meus irmãos, como nós convivemos na nossa sociedade sem ser um esquisito, né? Que vive isolado das pessoas, porque você está lá. Eu me lembro quando o banco que eu trabalhava fez uma festa, eu ponderei muito, eu sabia que ia ser muita bebedeira e tal, mas eu fiquei pensando assim, se eu não posso ser santo lá, será que eu posso ser santo em qualquer lugar? E lá eu fui, e tomei meu refrigerantezinho, né? Participei das brincadeiras saudáveis, joguei a minha bolinha. Anos antes eu tinha feito a mesma coisa na festa de despedida do meu ensino médio. Eu e o baterista da banda que eu tocava, fomos, a gente era da mesma turma, né? Fomos, de novo, brincamos e tal. Quando o pessoal, que detalhe, era menor de idade, começou a pegar uma cervejinha e tudo mais, né? E as meninas começaram a ficar, digamos assim, um tantinho para frente e tal, a gente, opa, valeu aí, tchau, e foi embora. A gente não deu uma daquele crente chato, né, esquisito, que, né, só vive de cima da sua plataforma apontando o dedo para as pessoas. Ponto aqui, meus irmãos, é como eu posso conviver com um homem ímpio e não cair em suas coisas perversas, ou ir pelo seu caminho errado, ir e deleitar-me no mal como ele. Muito pelo contrário, irmãos, o ideal é que a gente seja até calado, de confronto para com o mal ao nosso redor. O seu ambiente de trabalho, todo mundo é super correto, super profissional, super ético, etc, etc, etc. Agora já pensou? Bater o ponto pelo outro virou uma epidemia, supondo. Mas você não faz isso. Porque se você não está lá às 8 horas, você não pode ter o seu ponto batido às 8 horas. Não sei se você sabia, tá, irmão? Se for novidade para ti, vamos conversar depois. Mas todo mundo faz isso, mas a sua mãe já disse, você não é todo mundo. Então, procede de maneira tortuosa, errada, desonesta, no seu meio de trabalho. E você? Você está no meio, mas você pode andar na contramão do homem, da mulher ímpia, tanto faz. Bem, mas tem aí uma situação que para o jovem eu acredito que esteja até mais desafiadora. A mulher estranha, versos 16 a 19. Nós vamos falar novamente sobre ela, irmãos, lá no capítulo 7, de maneira bem mais longa. A descrição dela é mais completa. Mas vamos lá. A sabedoria também evitará que o filho seja vítima da mulher estranha. O pai foca a fala da mulher como principal estratégia para persuadir o jovem. Ela lisonjeia com palavras, ou, verso 16, ou seduz com palavras. Ou seja, ela tem uma fala doce e suave. Além disso, ela não honra o seu relacionamento com o seu marido. Ela é acusada de abandonar o amigo da sua mocidade. Verso 17, abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro. Trai a confiança até mesmo da pessoa mais próxima com quem ela constituiu uma aliança ainda na juventude e comete adultério. Portanto, ela está quebrando sua aliança com Deus. Em seguida, o pai conscientiza o filho sobre as consequências de se relacionar com essa mulher. O seu estilo de vida, veredas, caminhos, conduz à morte. Verso 18. E todos os que seguem sua companhia também sofrerão as mesmas consequências e não encontrarão as veredas da vida. Novamente, como é que eu convivo com pessoas que se comportam assim e não sou por elas afetado? Jesus fazia isso direto. Diversas ex-prostitutas seguiam a Jesus. Eu me lembrei existe um lugar lá em São Paulo chamado Boca de alguma coisa, que eu não lembro agora do nome, que era um antro de prostituição. Irmãos nós numa igreja que eu conhecia, faziam um trabalho lá periodicamente. E uma das coisas que esse pastor, eu não sei nem se ele é vivo, se ele relatava, era a mudança de postura
da maioria esmagadora, digamos assim, das trabalhadoras, quando eles chegavam, ou quando eles as abordavam. O que eu quero dizer? Quando chegava uma pessoa comum do dia a dia, elas eram lisonjeiras com a palavra e seduziam com palavras. Elas se colocavam com o objetivo de que aquela pessoa pagasse pelos seus, na ausência de uma palavra pior, serviços. Mas aí chegavam os nossos irmãos, normal, calça jeans, camiseta, né? Não com roupa de crente não, mas só chegavam e eles abordavam, mas aí eles se identificavam. Nós estamos aqui da Igreja Batista tal, a gente queria saber se você precisa de alguma ajuda, lhe ouvir, de falar uma mensagem e tal. A postura mudava imediatamente. Isso é interessante, meus irmãos, porque mostra, tem uma frase de Calvino que é muito interessante, que fala do sexo feminino, ao contrário. Uma mulher vestida com modéstia educa os homens somente com a sua presença. Alguém já ouviu essa frase? Uma mulher vestida com modéstia. Modéstia, meus irmãos, não é humildade. Modéstia é uma roupa que seja moralmente aceita, que emoldure o rosto e não o corpo. Ok? Então a mulher que se veste com modéstia educa os homens apenas com a sua presença. Acho muito interessante, porque a moda não tem sido muito modesta nos últimos, quase séculos já, né? A coisa está indo para o Beleléu. E aí, nesse testemunho desse irmão, a situação é a contrária. Uma postura, né, séria, uma postura respeitosa, uma postura cristã de verdade. Uma postura com o verdadeiro amor, não o amor dos clientes dela. O fazer as pessoas, as mulheres ali mudarem de postura. Ou seja, meus irmãos, só porque alguém nos oferece, homem ou mulher, algo errado, isso não significa que eu sou vulnerável àquilo, ou à proposta que seja, e nem significa que eu precise atender ao que está sendo falado. E também não significa que eu não possa influenciar a situação, a circunstância, com a minha postura, com a forma como eu me coloco. Então vamos voltar lá para o ambiente de trabalho. Todo mundo está burlando o horário de entrada, né? Fizeram ali um combinado, um conluio, né? Olha, quem chegar aí na hora, bate o cartão de todo mundo, tal. Eu sei, meus irmãos, que hoje em dia tem negócio de impressão digital, tal, eu entendo tudo isso, mas acredite, teve uma época lá no Paleolítico, né? Quando os dinossauros estavam pela Terra, que a gente batia o cartão literalmente numa máquina. Sabia disso? Não tinha tecnologia como tem hoje. E, de fato, as pessoas faziam isso. Cansaram de fazer isso. Então, estou dando um exemplo, talvez fora do seu tempo, mas quantas coisas não corretas acontecem no nosso ambiente de trabalho e a gente simplesmente, às vezes, vai com a correnteza, né? Isso vale para todos nós. Vamos terminar, meus irmãos, o ponto 4. 2 caminhos, 2 resultados. 20 a 22. O pai conclui seus conselhos falando das consequências. Quais? Os retos ficarão e os ímpios serão removidos da terra. A aquisição da sabedoria mantém as pessoas no caminho certo. Verso 20. Esse estilo de vida não é exclusivo do filho, e ele não percorrerá sozinho, pois este é o caminho dos homens de bem, incluindo o espécie do pai, que está sendo trilhado pelos justos. A máxima estabelecida pelo pai é que o filho colherá os frutos do caminho que ele se comprometer em seguir, pois ambos os caminhos, dos retos e íntegros, versos dos perversos e infiéis, trazem suas consequências. Se ele escolher a retidão, ele habitará e permanecerá na terra, verso 21. Porém, se escolher o caminho perverso, ele será eliminado e arrancado da terra. Então vamos lá, meus irmãos, colocando as coisas no seu devido lugar. No contexto de Provérbios, no contexto da aliança, as alianças do Antigo Testamento, isso tem muito a ver com, literalmente, a terra prometida. Não é à toa que Israel foi removido da terra. E lá ficou removido de 70 depois de Cristo até 1948. Será que Deus conseguiu chamar a atenção desse povo em algum ponto? Acho que não, porque grande parte dos judeus se mantém secularistas, né? Mas foi uma senhora diáspora. São quase 1900 anos. Sim, judeus esporadicamente ficaram lá
Canaã, recuso me chamar por aquela palavrinha que começa com a letra P. Ficaram lá em Canaã? Com certeza. Ficaram lá na terra de Israel? Eretz Israel? Sim. Mas como nação, não. Não governava a si mesmo, não tinha poder nenhum. Por quê? Foram eliminados da terra. Porque eles agiram de maneira tola, sem sabedoria, sem temor ao Senhor. Viu como funciona? Agora, é claro, meus irmãos, que a gente não vai ser arrancado do Brasil. Não é a mesma aplicação. Nem muito menos, pelo amor de tudo que é mais sagrado, pelo amor da sã doutrina, alguém vai perder a salvação. Não é isso que o texto está dizendo. Então, como é que a gente traz para nós, na nova aliança, as consequências da nossa vida diária? As consequências são, se escolher a retidão, que seremos protegidos, seremos abençoados, as coisas na nossa vida tenderão a ir por um caminho mais fácil e simples, porque Deus está levando por ali. Mas se eu escolher o caminho perverso, o caminho da desobediência, as consequências também vêm nos relacionamentos, inclusive no casamento, na vida profissional. Então, de repente, você não está sendo promovido na sua vida profissional, não é porque o chefe não gosta de você, não gosta de crente, é porque você é um profissional ruim mesmo, é porque você não está usando a sabedoria bíblica para crescer na sua vida profissional. Pastor, e tem isso? Tem. Daniel, exemplo clássico de quem viveu num mundo ímpio, pagão mesmo, e era destaque. Por quê? O temor do Senhor, irmãos, ele realmente funciona. Isso não significa que você vai ser o segundo em comando da Babilônia ou do Egito, o que quer que seja. Não é isso. É que muitas vezes, irmãos, falando de maneira muito antropomórfica, Deus está doido para nos abençoar. Pô, mas tudo não ajuda, né? Muito pelo contrário, a gente só atrapalha. Deus coloca as oportunidades e portas na nossa frente, Deus coloca a vereda correta na nossa frente, e eu escolho o caminho errado. Então, de repente, o pessoal está no escritório, né? Insatisfeito com o trabalho, e diz assim: olha, vamos começar uma operação tartaruga, vamos aqui meio tentar prejudicar a empresa para ver se eles veem o que a gente quer. Aí você vai com esse pessoal. Protestar, reclamar pelos seus direitos, irmãos, beleza. Mas roubar o seu tempo, a sua produtividade como barganha, como chantagem, isso não é coisa de crente, não. Mas lá está você indo junto com a multidão, em lugar de seguir um outro caminho. Só para dar um exemplo de como há muitas outras coisas que nós podemos escolher na nossa vida, mesmo que não tenha nada a ver com perda de salvação, que não existe, ou algo parecido. Muito bem, irmãos, chegando ao final do nosso tempo de hoje, conclusão. Capítulo 2 de Provérbios serve de modelo para um processo de educação espiritual eficaz. Primeiramente, observa-se o comprometimento do pai em ensinar seu filho o temor do Senhor. O filho recebe as orientações e os conselhos do pai, que são fruto de uma longa experiência caminhando com Deus. Para o filho, a busca pela sabedoria começará com o seu desejo de obtê-la. Porém, ninguém se torna sábio somente observando a vida, pois o conhecimento não deve ser apenas aprendido, ele tem que ser experimentado. Por isso, o filho é persuadido a buscar a sabedoria como um tesouro escondido. Ele precisa desejá-la ardentemente e agir intensamente e intencionalmente, vamos acrescentar, né? Contudo, mesmo que se esforce para obter a sabedoria, ele perceberá que ela não é um prêmio que se consegue por méritos ou dedicação, mas um presente de Deus. Ao permanecer nesse caminho, o filho será abençoado e receberá proteção e sucesso na vida cristã. Irmãos, como sempre em qualquer área da nossa vida, o nosso maior desafio e obstáculo e inimigo a tudo isso é o nosso pecado. É a nossa natureza pecaminosa que insiste em tomar decisões que agradem ao nosso ego, que agradem ao nosso ser, e a gente segue teimosamente naquele caminho, ainda que a palavra, que amigos, que o Espírito Santo aponte para o outro. Então, qual deve ser o nosso exercício hoje? Quais são as coisas que eu tenho desejado mais do que deveria? E até que ponto eu tenho concordado em pecar para tê-las? E aí eu tenho que questionar se realmente eu tenho optado pela vereda
da justiça, da obediência, e aí obviamente a gente coloca da ética, da moral e assim por diante. Provérbios é um livro, irmão, extremamente prático, e eu espero que nessas 5 semanas já, né, mais de um mês, e durante esta semana em particular, o Senhor traga à nossa mente, traga à mente de cada um de nós, que nós ouvimos aqui, a gente possa ponderar e se questionar: eu tenho vivido essa vida? Você passa em média, meu irmão, 8 horas no seu ambiente de trabalho. É um dos maiores lugares onde você pode testar o que nós ouvimos aqui. E aí você vai para casa. E aí você vai, se você é casado, para o maior laboratório que existe, eu falo isso em todo condicionamento pré-matrimonial, que é o seu casamento. E estendendo, você tem a família. Ou seja, não faltam opções, alternativas, oportunidades para nós testarmos, digamos assim, nosso nível de sabedoria, né? Se temos realmente vivido dessa maneira. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, encerrando por hoje. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e o conselho que ela nos traz, e como a Deus, ela aponta de maneira tão clara este ou aquele caminho. Nossa mente, ó Deus, em nossas desculpas, nós inventamos alternativas que simplesmente não existem. Nós possamos, ó Deus, deixar nossas desculpas de lado, deixar nossa precipitação e pressa de lado e pararmos para te ouvir tua voz, ouvir teu conselho, depender mais do Senhor. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos retornar para louvar e engrandecer o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.